Já tá ao vivo. Tá ótimo. Tá ótimo? Então tá bom. Tá meio escuro porque a gente tá sem a nossa equipe técnica hoje. Então não mexe muito. Não, pode deixar. Tá ótimo. Tá ótimo? Então tá bom. Nossa, tá atrasado? Ele é atrasado. É? Então tá bom. Pode sentar lá, irmãozinho, vamos começar. Irmãos, hoje a gente tem falado, a gente tem feito uma sequência, certo? E a gente falou sobre, basicamente a gente começou explicando, mostrando para vocês. A verdade é a seguinte, pessoal, antes da gente vir para cá, de volta, que a gente foi viajar lá para Floripa, Alfredo Wagner e tal, quando a gente estava voltando para São Paulo, eu estava perguntando para o senhor o que ele queria que a gente fizesse. E ele falou, começa a mostrar o caminho, começa a mostrar a visão, começa a direcionar, a fazer com que as pessoas que estão participando entendam aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Então eu comecei a falar isso no primeiro estudo e tal, e mostrando que basicamente o que o Senhor quer com isso aqui, não é que se torne apenas uma congregação de pessoas que creem, mas que se torne um lugar de treinamento, onde você vai ser capacitado a estar vivendo o que Jesus Cristo tem para você. E para que você cresça naquilo que Deus tem para ti, e que para que você possa começar a despertar o que Deus colocou dentro da tua vida, para que nós, como igreja, possamos receber de você aquilo que Deus tem colocado na tua vida, para que a gente também possa crescer em áreas que às vezes a gente ainda não está vendo direito. E Deus quer utilizar você para isso. Então eu comecei a falar sobre isso, como o Evangelho, ele não para em nós, e como o Evangelho de Deus ele foi feito para ser através de nós. E no outro estudo falei sobre a questão de que a posição que nós como homens temos nessa terra, a autoridade que nós temos. Se lembra o versículo que a gente falou sobre vós sois deuses e tal? Onde, eu vou te falar, causou, tipo, pessoas que escutaram o estudo, até mesmo aqui, as pessoas ficaram, caramba, cara, que doideira. Porque realmente esse é um entendimento que liberta. Porque tu começa a entender o quão importante tu é para que Deus possa operar nessa terra. O quão importante é você e a posição que Deus te colocou para que Ele possa operar aquilo que Ele tem vontade de operar. E daí no outro estudo, o último estudo antes desse, eu falei acerca de como nós, que somos filhos de Deus, assim como Jesus, se nós somos e nos chamamos filhos de Deus, então automaticamente também significa que nós temos que ter obras de filho de Deus. E a gente usou muitos versículos onde Jesus ele fala, olha, se tu não acredita em mim, nas minhas palavras, pelo menos acredite nas obras. Ele fala, se eu não tivesse feito obras, se eu não tivesse feito as obras a qual nenhum outro homem tem feito, eles não teriam pecado. E cara, a primeira vez que eu comecei a ler esses versículos, eu fiquei, mano, o Espírito Santo começou a falar muito no meu coração. Ele começou a falar, ei, Natan, ele primeiro ele me desafiou. Ele falou, Natan, você se reconhece como filho de Deus, mas você está demonstrando as obras de um filho de Deus? E eu não estou falando de novo, não estou falando apenas de ser uma pessoa correta, de amar, de tal, isso é muito importante, tão importante quanto. Mas nesse ponto eu estou falando de obras sobrenaturais do poder de Deus, certo? E depois que Deus ele me confrontou, ele me consolou. Ele falou, se você é meu filho e você é, então tu foi preparado para andar nessas obras. Então não só ele me despertou para a realidade de que eu deveria estar andando em obras sobrenaturais, como ele falou, você foi feito sob medida para isso, no momento que tu aceita Jesus como Senhor e Salvador. E hoje nós vamos começar uma série dentro dessa série, que se chama Série de Marcos 16. Vamos abrir lá, certo? Marcos capítulo 16. Isso Jesus já tinha morrido, ressuscitado, tinha já ficado com seus discípulos por 40 dias. E ele diz o seguinte, vamos ler a partir do versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, Jesus, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Olha que interessante. Jesus ele aparece, pá! E daí o pessoal deveria ter feito... Jesus, ele, vocês incrédulos. Tipo, deve ter botado água no fogo, né, cara? Deve ter, tipo, quebrado o gelo do pessoal. Imagina, Jesus aparece, eles veem Jesus ressuscitado. Meu Deus, você ressuscitou de verdade. A primeira coisa que Jesus fala é lança em rosto a incredulidade deles. Às vezes a gente olha os apóstolos e a gente pensa, não, mas eles eram top pra caramba e tal. Eles não creram no que Jesus falou.
Maria Madalena apareceu para eles dizendo, eu vi Jesus, eles não creram. Jesus apareceu para outras pessoas que falaram, cara, eu vi Jesus ressuscitado, e eles não creram até que Jesus apareceu. Sabe, a gente sempre aponta para Tomé, né? Ah, o Tomé é aquele que não creu até que viu. Os 11 foi a mesma coisa. Os 11 foi a mesma coisa. Eles não creram até que apareceu. Por que eu estou falando isso? Isso traz conforto a nós. Porque Jesus repreendeu eles. Olha, vocês são incrédulos, vocês não acreditaram em mim. E qual que é o próximo versículo? E disse-lhes, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele não aparece e fala, muito bons meus apóstolos, vocês estão prontinhos. Agora vocês creram, vocês obedeceram, vocês fizeram tudo que eu falei. Não, ele acordou e falou, ô, incrédulos, mas agora é o seguinte, vai, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Deus, ele está conosco. E o importante não é... A experiência é importante, sim, agrega a tua caminhada com o Senhor, mas o importante é o nome que tu carrega. E se tu entende o nome que tu carrega, o evangelho que tu carrega, você pode simplesmente sair correndo e começar a manifestar o reino de Deus, certo? E aqui tu vê, ele aparece para os discípulos repreende eles e eles falam, vai para todo mundo. Então a gente não tem desculpa, certo? Ah não, mas calma aí que eu errei, mas eu ainda não estou pronto, eu ainda estou falhando, eu ainda não creio em tudo, certo? Fala, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fala, pregai. Então a primeira coisa que ele fala, vai e prega o evangelho. Versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui ele está falando de crer no quê? No evangelho. Então ele fala, vai e prega o evangelho. Quem crer no evangelho e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Versículo 17, e estes sinais seguirão aos que crerem. De quem que ele está falando aqui? De todos que creem. Porque quando a gente fala desse versículo, estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome pegarão as serpentes, em meu nome se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e não lhes fará, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A gente fala esse versículo e muitas pessoas pensam o seguinte, estes sinais vão seguir aqueles que creem que quando põe a mão sobre os enfermos eles vão ser curados. Tipo, no entendimento de quem crê que pode pôr a mão sobre os enfermos e eles serem curados, esses vão ser curados. Mas não é o contexto que está falando aqui. Aqui está falando o seguinte, quem crer no evangelho, estes sinais vão te seguir. Isso engloba todo mundo. Ele está falando, se você creu no evangelho, ponto, você está apto e esses sinais vão te seguir. Os sinais de milagre do poder de Deus era para ser algo tão natural na nossa vida que não precisava ser ensinado. Que é uma prova disso, as cartas para os Coríntios. A primeira carta em específico, Paulo fala, vocês são cristãos carnais. Tem dissensões entre vós, tem pecado entre vós, que nem entre os gentios a gente ouve falar. Mas acerca dos dons espirituais, meu irmão, vocês estão andando tudo que é dom. Quer dizer, os caras estavam andando em profecia, línguas, palavras de conhecimento, palavra de sabedoria, estavam andando em dons de curar, estavam andando operando dons miraculosos. E Paulo falou, mas vocês são carnais. Ele está dizendo, vocês são bebês em Cristo, mas mesmo assim vocês estão dando o poder de Deus. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa. Antes de eu saber dessa questão de cura, eu presenciei pelo menos 2 pessoas sendo curadas. E eu não entendi. Me lembro quando eu tinha uns 12 anos de idade, a minha mãe começou a ter uma dor de barriga, ela falou, nossa, meu filho, eu tô com uma dor, ora pra mim. E eu tipo, tá bom, botei a mão, amém, em nome de Jesus, seja curado. Fiz algo assim, uma oração assim, virei e saí andando. Daí ela me chamou, Natan. Falei, o quê? Foi embora. Eu tipo, ela foi embora. Eu, tá. Sabe quando você não entende muito bem o que aconteceu, então você meio que deixa pra trás e segue reto? Outra vez eu tava já em Florianópolis, meus 8 anos de idade, estava no quarto louvando a Deus. Chegou um brother meu que morava comigo, cheio de dor nas costas, travado de dor. Ele falou, mano, tô com muita dor nas costas, posso deitar aqui e descansar? Eu falei, deita aí, mano. Ele deitou, continuei louvando a Deus. Cara, ele apagou, meia hora depois ele acordou 100% curado. A coluna dele estava restaurada. Ele falou, mano, eu fui curado, cara, tô com as costas da coluna curada. E eu tipo, E eu nem imaginava, tipo, pra ver, eu não estava consciente. Mas isso é até uma coisa boa. Por eu não estar... Porque se fosse assim, ô Natan, você pode orar pelas minhas costas para que Deus me cure? Eu já ia pensar, será? Será que eu estou pronto? Será que eu jejuei o suficiente? Será que eu estou lendo a Bíblia o suficiente? Será que eu estou andando em santidade o suficiente? Mas porque eu nem estava pensando, eu estava adorando a Deus, o Espírito de Deus fluiu, curou o cara assim, eu...
nem perceber. Parece Jesus, né? Andando e a mulher chega lá, toca nele e a mulher é curada do fluxo de sangue, ele fala, opa, quem é que me tocou? Quer dizer, ele não estava intencionalmente fazendo assim, ó, pss, libera o poder aqui, pss, libera o poder ali, opa, me tocou. Pss. Ele não estava consciente do poder que estava saindo dele. Ó, vou liberar um poderzinho aqui. Ó, ele estava lá e a mulher tocou nele e o poder curou ela, sem ele perceber. O que eu quero dizer com isso? É natural, o sobrenatural na vida de um filho de Deus. E eu creio que se a gente não tivesse sido ensinado tanta tradição de homens, cara, seria algo natural. A gente vê pessoas sendo curadas, pessoas, os dons espirituais, manifestação dos dons espirituais. Sabe que o problema de um filho de Deus, e não posso entrar nesse caminho porque o estudo não é esse, mas o problema de um filho de Deus não é falta de fé. Tu não tem falta de fé. Fé é um espírito, fala que tu recebeu o mesmo espírito de fé. É um dos dons, é um dos dons do espírito, o dom de fé, e é um dos frutos do espírito, fé. Na verdade, uma da parte do fruto do espírito é fé. E a palavra de Deus fala que nós recebemos a fé do Filho de Deus. Então, um filho de Deus não tem problema de falta de fé. Sabe qual que é o problema? Incredulidade. Ah, Natan, é a mesma coisa. Não. Tu tem fé, só que tu tem no teu espírito, tu tem a própria fé de Deus. Só que você tem incredulidade na tua alma, que impede essa fé de manifestar. Mas se a gente não tivesse tanta incredulidade nos ensinada, orar pelo enfermo, ver enfermo ser curado, ver pessoas... Cara, nessa última sexta-feira a gente saiu para evangelizar. Foi muito legal. A gente orou por umas 5 pessoas com perna mais curta que a outra. E cresceu. A gente orou por um cara que tinha uma perna mais curta para a outra, ele tinha escoliose. A gente orou, perna sai para fora, a perna do cara cresceu, dor vai embora, escoliose sai do corpo dele. Na hora a dor foi embora, o cara ficou de cara, começou a palpar as costas dele e falou, mano, a coluna voltou pro lugar. A coluna dele era para fora, assim, ó. Escoliose, sabe? Era para fora e se endireitou. Aí ele estava com uma namorada, e eu até falei, ó, já que você tem essa liberdade, passa a mão nas costas dele e vê como é que tá. Ela passou as mãos nas costas e falou, cara, tá normal. Voltou para dentro. Olha que doideira. E a gente não estava lá, escoliose, eu te repreendo em nome de Jesus. Não, foi tipo assim, ó, perna sai para fora, dor sai, escoliose sai do corpo dele. Não foi assim? Aí orou para um outro cara, o cara tinha sofrido um acidente, cego de um olho. Uma das pernas dele tinha dor no joelho, ele esticava uma perna inteira, a outra esticava pela metade, assim. E por causa disso ele mancava. A gente orou pelo olho dele 3 vezes, a gente não viu manifestação do olho. Eu creio que ele foi curado. Mas daí terminamos de orar pelo olho, falei, cara, você manca, vamos orar por você. Sentamos, ele, peguei a perna. Quando eu puxei a perna, ele, cara, só cuidado, porque essa perna não estica. Eu sinto dor nela. Falei, Eu olhei, essa perna que não esticava está mais curta, orei bem para fora, a perna saiu e alinhou com a outra. Daí eu comecei a orar pela perna para ela esticar. Em nome de Jesus, estica. Estica, comecei a puxar. Quando eu puxei, ele, cuidado. Eu voltava, orava de novo, puxava mais um pouquinho. Quando veio, soltou a perna dele perfeita, igual a outra. Falava, levanta a perna, estica a perna. Ele esticava, igual a outra, perfeita, estava esticando normal. A dor tinha ido embora. O cara levantou todo apavorado, meio desnorteado, com os olhos cheios de lágrima. E, cara, ele fugiu da gente por causa disso, não é verdade? Falou, não, cara, eu vou lá mostrar pro meu pai, ó, perna pra que te quero. Saiu, passou, só pegou um gorozinho, tinha um amiguinho dele, ó, pá, pegou o gorozinho, tomou um gole, tchau. O cara ficou apavorado. Resolve com Jesus aí. Exato. Mas o cara ficou apavorado, ele ficou com o olho arregalado, ele ficou quase chorando. Porque foi tocado pelo poder de Deus. Um outro menino, a mesma coisa, chegou, o Senhor deu palavra de conhecimento, né? Deu umas 4 palavras de conhecimento sobre a vida dele, uma atrás da outra. Papai, ele ficou assim, como assim? Oramos pela perna dele, saiu, a dor nas costas foi embora. É para ser natural, gente. E a gente justamente está fazendo evangelismo na sexta-feira para a gente botar isso em prática. Para vocês fazerem isso, não é para mim fazer, não é para um ou outro fazer, é para a gente andar nisso. E tem coisas, eu estou aprendendo tudo, mas tem certas coisas que eu estou querendo aprender mais, por exemplo, palavras de conhecimento. E eu fiquei super feliz, que eu fui falar com um cara, eu falei, Pai, Senhor, em nome de Jesus, me mostra. E daí, pá, veio uma coisa, eu falei, acertei, veio outra coisa, eu falei, acertei, veio outra coisa, eu falei, acertei, só acertei, não errei nenhuma. Eu estou aprendendo. Mas o que eu estou querendo dizer é, se a gente não tivesse sido ensinado, irmãos, incredulidade, a gente estaria voando já em coisas sobrenaturais. Porque coisas sobrenaturais é o básico de um filho de Deus. Tipo cura, essas coisas. Isso aí é coisinha de bebê. Isso não é coisa super para os supra-sumos, só os bispos. Certo? E beleza.
Então aqui está falando que aquele que crê, isso engloba todo mundo. Se tu crer no Evangelho, estes sinais vão te seguir. Quais sinais? Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Certo? Então nós vamos fazer agora uma série sobre Marcos 16. Então, pregar o Evangelho, expulsar demônios, falar novas línguas, vamos deixar para os dons espirituais, pegar nas serpentes, deixa para outro dia. Se beberem alguma coisa mortífera também, porque senão o pessoal vai começar a querer tentar Deus. Mas vamos pregar o Evangelho, expulsar demônios e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados. Certo? Nós vamos começar a ensinar, instruir de maneira teoria prática de como isso se parece. E hoje eu quero falar sobre pregar o Evangelho. Então, a primeira coisa para falar sobre pregar o Evangelho, eu quero mostrar para vocês que o maior testemunho de pregar o Evangelho não é o que tu fala com a tua boca, mas o que tu vive com a tua vida. Não existe maior testemunho e confirmação do Evangelho do que a tua vida. Certo? Então, 2 Coríntios capítulo 3, rapidinho. Gente, eu vou abrir e vou ler por causa do tempo. O capítulo 1 fala: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Paulo está falando, por acaso a gente precisa estar falando de nós, falando bem de nós, nos louvar para que vocês nos recebam? Ele fala, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Aqui está falando que nós somos uma epístola escrita que é lida por todos os homens. Você não precisa abrir a tua boca para manifestar a pregação do Evangelho. Você não precisa abrir a tua boca necessariamente para manifestar uma mensagem, seja ela positiva ou negativa. E você está manifestando uma mensagem através da tua vida. Não existe não manifestar mensagem nenhuma. Tu está manifestando alguma. Ou você está manifestando o Evangelho de Deus, ou você está manifestando outra coisa. Ou às vezes, em algum momento, você manifesta uma coisa, em algum momento outra coisa. E todos nós temos que crescer para manifestar o Evangelho de Deus de maneira constante. Capítulo 3, versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Abra agora no livro de Tito. Um pouquinho antes de Hebreus, acho que é o livro antes de Hebreus, isso. Tito capítulo 2. Versículo 9. Olha isso aqui. Paulo falando para Tito como exortar a igreja. Ele fala assim, exorta os servos. Quem está falando dos servos aqui? Aqui literalmente falando de escravos. Mas isso aqui se aplica a você no teu trabalho. Tá? Fala, exorta aos servos a que se sujeitem a seus senhores. Em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Aqui ele está falando, olha, você como funcionário, como servo, você deve se portar dessa maneira, porque assim você vai ser ornamento da doutrina de Cristo. O que ele está falando é que a maneira como você se porta, quando você se porta conforme o Evangelho, você não só pode estar pregando o Evangelho, mas você está adornando a doutrina de Cristo com as suas ações. O que o mundo muitas vezes se afasta da igreja é porque ele vê pregação, mas não vê consistência de obras. E a gente está na hora de começar a saber que a pregação do nosso Evangelho é para todo mundo manifestar a pregação do Evangelho. E não é só em palavras, é em obras, certo? Vamos ler agora 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, lá para frente. Quem não quiser abrir, só anota. Capítulo 3, versículo 15. Fala assim, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações,
estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha que interessante. Paulo está falando, Pedro, e deveria ser algo comum para ele colocar isso na carta. Ele está falando, olha, santifica Deus no teu coração, de maneira que quando alguém vier perguntar para você acerca da tua esperança, você possa responder com temor e tremor. Quer dizer, a nossa vida deveria demonstrar algo em que pessoas, ao te verem, deveriam chegar e falar, irmão não, ô brother, cara, o que você tem, mano? Você tem uma coisa diferente, cara, você tem um brilho diferente, você tem um jeito diferente. Cara, o que tu tem? Já aconteceu isso com vocês? Isso é, as pessoas estão percebendo a carta de Cristo que tu é. Cara, a igreja precisa conhecer quem ela é. Graças a Deus o Senhor está fazendo esse movimento. Mas o primeiro ponto que eu quero estabelecer aqui, antes de falar, prega o evangelho, vai lá na rua e fala, pecadores, arrependam-se. E não é bem assim, tá? Nós vamos falar sobre isso. Mas antes de fazer isso, tu entender que a tua vida manifesta o reino de Deus, a tua vida manifesta o evangelho. Certo? Você, de novo, continuando em 2 Coríntios capítulo 3, depois ele fala que nós refletimos como um espelho a glória do Senhor. Então quer dizer, nós fomos feitos sob medida para resplandecer a glória do Senhor, e depois fala que essa glória é a glória do evangelho de Cristo. Amém? Amém, glória a Deus. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa estabelecer. Você está manifestando algo, mas você foi feito sob medida e você deve buscar manifestar o evangelho de Deus, certo? Porque às vezes, no ambiente que a gente está, às vezes em certas circunstâncias você não tem tempo, ou você às vezes não tem como chegar, às vezes a pessoa não quer te escutar. A pessoa não quer escutar você falando de Jesus, ela não quer parar para ouvir o que você tem para dizer para ela, mas com certeza se ela está com você, ela está passando tempo com você, ela está olhando para ti, ela está percebendo a tua vida, e ela está sendo evangelizada, certo? Agora eu quero falar acerca do evangelho, quero dar uns fundamentos básicos para que você entenda como que a gente, direções de como você deve evangelizar. E quando eu falo evangelizar, pessoal, não pensa em, sexta-feira, quando a gente sai para evangelizar nas ruas. Tá? Porque o evangelizar não é só na sexta-feira nas ruas. É bíblico a gente marcar um dia, ou não precisa marcar um dia, mas a gente de maneira proposital sair para evangelizar, óbvio que é bíblico. Certo? O Senhor fez isso, Ele mandou os discípulos de 2 em 2. Certo? Então isso faz parte de evangelizar. Mas o evangelizar não deve se tornar, não deve ser um evento que você tem uma vez por semana, deve ser um estilo de vida, deve ser um natural da tua vida. Você deve ser um evangelista contínuo, onde quer que você vá. Você deve saber que é isso que Deus quer com a eclésia, a igreja dele. Pessoas que estejam infiltradas na sociedade, manifestando e evangelizando onde quer que vá. Se tu esperar para só sexta-feira manifestar e evangelizar, manifestar o reino de Deus, mano, você vai passar por muita gente precisando e não vai ajudar elas, não vai demonstrar o que Deus tem para elas, certo? Mas um dos principais pontos que a gente deve entender acerca de evangelizar é o seguinte, abre em Romanos capítulo 1. A partir do versículo 16, Paulo está falando assim, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele está falando, olha, não me envergonho das boas novas, a palavra evangelho significa literalmente boas notícias. Fala, eu não me envergonho das boas notícias que Jesus nos deixou, porque estas boas notícias, elas são o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como do grego. Quando ele fala judeu e grego, ele está englobando todas as pessoas da terra. Ele está dizendo tanto aqueles que são judeus, que estão debaixo da lei, que veio pela linhagem de Abraão, a quem foram dadas as promessas, como também os gregos,
englobando nós, aqueles que não descendemos fisicamente de Abraão, certo? Versículo 17. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Agora, olha isso aqui, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. O que quer dizer isso aqui? Aqui está falando que Deus, ele manifesta a ira dele sobre toda, fala comigo, toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Aqui está falando que Deus, ele manifesta a todos os homens a ira dele contra a impiedade e injustiça. Tá? Vai guardando esses pontos. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer. Fala, se pode conhecer. Olha que interessante, a gente está falando aquilo que de Deus se pode conhecer neles, não para eles, neles, dentro deles, se manifesta porque Deus lhe manifestou. Ele começa dizendo que Deus manifesta a ira dele sobre impiedade e injustiça e que Deus, aquilo que se pode conhecer de Deus, Deus manifesta nos homens. Olha que interessante. Então aqui está dizendo o seguinte, que existe um conhecimento de Deus intuitivo que todo mundo na face da terra tem. O que ele está dizendo aqui, Paulo está mostrando que todo mundo que existe ou existiu ou vai existir tem um conhecimento intuitivo que Deus colocou dentro dele, que é um conhecimento de, conhecer que Deus se ira contra impiedade e justiça. Certo? Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, quer dizer, os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que os homens sejam inexcusáveis. Gente, isso aqui é muito importante. Aqui está mostrando o seguinte, que existem certos atributos de Deus que tu pode conhecer de Deus sem ser através de Jesus. Jesus falou, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, senão aquele a quem o Filho quiser revelar. Mas aqui está dizendo que tem atributos de Deus, que se pode conhecer de Deus, mesmo sem ser através de Jesus. E aqui ele lista. Então existem certos conhecimentos que são intuitivos e que são manifestados a todo mundo na face da terra. Não tem uma pessoa que não tem essa revelação dentro dele. E a revelação é, Deus existe. Eles não sabem qual é esse Deus, qual é o nome desse Deus, se é Jesus, se é Buda, se é Hare Krishna, mas eles sabem que existe um Deus, um Deus. Eles sabem que esse Deus se ira contra impiedade e injustiça. Ele sabe que esse Deus ele tem um eterno poder e ele é divino. Por isso fala que essas coisas que se podem conhecer de Deus são claramente reveladas aos homens pelas coisas que estão criadas, de tal maneira que o homem ele não tem desculpa de não buscar a Deus. Isso significa que toda pessoa que afirma ser ateu não é ateu. Isso significa que não existe uma só pessoa na face da terra que verdadeiramente não acredite em Deus. Em Provérbio diz, o tolo diz no seu coração, não há Deus. O que isso tem a ver com evangelizar? Muito. Jesus, quando ele chama os discípulos, na verdade, quando ele está com os discípulos, depois ele conversar com a mulher samaritana no poço, se lembra? E daí vem aquela multidão, e eles foram comprar coisa para comer e falaram, Senhor, come algo. Ele falou, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Daí ele fala, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou, fazer a vontade daquele que me enviou. E daí depois ele fala, vocês não dizem que faltam 3 meses para a colheita? Eis que eu vos digo, ergam os vossos olhos e vejam que as terras já estão brancas para a ceifa. Ele fala, vocês entraram no trabalho dos outros. Ele fala, um é o que planta, outro é o que semeia. E é verdade esse ditado, que
que um semeia e outro planta e vocês entraram onde vocês não semearam. O que ele está querendo dizer? Ele está falando, quando ele está falando da ceia, ele está falando das pessoas serem salvas, as pessoas que estão ansiando por salvação. Ele está falando, vocês estão dizendo que falta 3 meses para a colheita. Eu estou dizendo para vocês que as colheitas estão prontas para serem colhidas. Ele está falando, olha para o mundo e veja que a criação geme em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Olha e vede que existe um mundo sem Jesus, ansiando pela verdade do Pai. E ele está falando, esse anseio deles são coisas que pessoas ao longo do tempo têm semeado na vida deles. Quer dizer, vocês não semearam na vida deles, mas eles estão prontos para ser colhidos. E vocês que vão colher, semearam na vida deles, Deus deu o crescimento e agora vocês vão colher. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Em João capítulo 10, Jesus ele fala o seguinte, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Olha que interessante. Ele está falando, se o Pai não trouxer a pessoa não tem como chegar ao conhecimento de que Jesus é a verdade. E como é que Deus ele traz as pessoas a Jesus? Através dessas manifestações que Deus faz a todos os homens. E aqui a gente acabou de ler. Então Deus ele tem manifestado a sua existência a todos os homens, tem colocado pessoas no caminho dessas pessoas que estão perdidas, tem manifestado a sua verdade de inúmeras maneiras. Em Provérbios fala que o Espírito de sabedoria está clamando nas encruzilhadas, está chamando os tolos à prudência, está chamando os que têm falta de senso à verdade, ao temor do Senhor. Quer dizer, o Espírito Santo está revelando, está trazendo revelações a todo mundo na face da terra, tentando guiar elas até a porta que é Jesus. Tá certo? Então olha que interessante. Para você chegar a encontrar uma pessoa e pregar o Evangelho e ela aceitar o Evangelho, não é que você fez todo o trabalho ali. Ela já vem aprendendo de Deus há um bom tempo. Quando você encontra uma pessoa que está caindo de maduro, que você fala, por exemplo, tem pessoas que tu encontra e você fala, pô, Jesus chama, cara, eu quero entregar minha vida para Jesus. E tem pessoas que você cura a pessoa, tipo esse cara, você cura o cara, meu irmão, ele mareou os olhos, mas foi lá, pegou um goró, tomou 2 goles, tchau, perna, porque eu te quero. Como é que você explica isso? Ele não está pronto para a salvação. E tem pessoas que querem empurrar a salvação para lá abaixo. Não, mas você tem que aceitar, não, repete comigo, Jesus, repete, cara, só repete, não, mas cara, não, só repete, não precisa nem ansiando pela verdade do Pai. E ele está falando, esse anseio deles são coisas que pessoas ao longo do tempo têm semeado na vida deles. Quer dizer, vocês não semearam na vida deles, mas eles estão prontos para ser colhidos. E vocês que vão colher, semearam na vida deles, Deus deu o crescimento e agora vocês vão colher. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Em João capítulo 10, Jesus ele fala o seguinte, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Olha que interessante. Ele está falando, se o Pai não trouxer a pessoa não tem como chegar ao conhecimento de que Jesus é a verdade. E como é que Deus ele traz as pessoas a Jesus? Através dessas manifestações que Deus faz a todos os homens. E aqui a gente acabou de ler. Então Deus ele tem manifestado a sua existência a todos os homens, tem colocado pessoas no caminho dessas pessoas que estão perdidas, tem manifestado a sua verdade de inúmeras maneiras. Em Provérbios fala que o Espírito de sabedoria está clamando nas encruzilhadas, está chamando os tolos à prudência, está chamando os que têm falta de senso à verdade, ao temor do Senhor. Quer dizer, o Espírito Santo está revelando, está trazendo revelações a todo mundo na face da terra, tentando guiar elas até a porta que é Jesus. Tá certo? Então olha que interessante. Para você chegar a encontrar uma pessoa e pregar o Evangelho e ela aceitar o Evangelho, não é que você fez todo o trabalho ali. Ela já vem aprendendo de Deus há um bom tempo. Quando você encontra uma pessoa que está caindo de maduro, que você fala, por exemplo, tem pessoas que tu encontra e você fala, pô, Jesus chama, cara, eu quero entregar minha vida para Jesus. E tem pessoas que você cura a pessoa, tipo esse cara, você cura o cara, meu irmão, ele mareou os olhos, mas foi lá, pegou um goró, tomou 2 goles, tchau, perna, porque eu te quero. Como é que você explica isso? Ele não está pronto para a salvação. E tem pessoas que querem empurrar a salvação para lá abaixo. Não, mas você tem que aceitar, não, repete comigo, Jesus, repete, cara, só repete, não, mas cara, não, só repete, não precisa nem crer, só repete, Jesus entra no meu coração. A pessoa não vai ser salva dessa maneira.
Existe um momento onde a pessoa ela está pronta para receber a verdade. E como é que ela se torna pronta? Através de toda a semeadura que Deus tem feito na vida dela, até um ponto onde ela realmente está pronta para reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, isso aqui é um fundamento muito importante para tu entender. Tu entender que Deus já tem se revelado às pessoas. Tu entender que quando você vai pregar o evangelho para uma pessoa ou manifestar o reino de Deus, você está entrando no trabalho que outra pessoa já fez. Você está sendo participante de uma obra que já começou. Você vai trabalhar com algo que Deus já colocou ali dentro. Está fazendo sentido? Quer dizer, aqui está dizendo que Deus ele revela a todo mundo a sua existência. Que ele se ira contra a impiedade. Quer dizer, que ele é divino, que ele tem um eterno poder. Então, quando você vai falar de Jesus para alguém, ou falar de Deus para alguém, você deve reconhecer o seguinte, essa pessoa, ela já tem recebido influência de Deus. Se ela tem aceitado ou não, é outra coisa. Mas ela já tem aprendido de Deus. E você está ali ou para regar algo que já foi semeado, ou às vezes para colher algo que já está pronto para ser colhido. Certo? Mas isso, cara, dá uma segurança muito grande. Porque quando você encontra uma pessoa que fala, não, cara, eu não acredito em Deus. Quem é que já saiu para evangelizar e aconteceu isso? Se tu encontrar uma pessoa e a pessoa falar, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Qual que é geralmente a nossa resposta? E é o que eu fazia antes. Tu tenta convencer a pessoa de que sim existe um Deus. Você entra num argumento, algum argumento de apologético de tentar fazer com que a pessoa concorde com você de que existe um Deus. Mas aqui diz que todo Deus revelou a sua existência para todo mundo. Então você não precisa forçar ninguém a acreditar que existe um Deus. Ela sabe que existe um Deus. Ela tomou uma escolha de querer dizer não existe Deus para poder seguir o seu próprio caminho. O que você faz nesse ponto? Você simplesmente deixa de lado essa questão que ela falou, eu sou ateu, e você continua anunciando o evangelho. Eu não acredito em Deus. mas Deus acredita em você, e Ele te ama. E Ele tem um plano para a tua vida, e Ele enviou o Filho dele. Você continua como se Ele nem tivesse falado isso. Por quê? Porque a verdade é que no fundo, Ele sabe que Deus existe. Certo? Eu perdia muito tempo, às vezes o cara falava, eu sou ateu. E eu ficava, não, então, cara, mas o que você acredita, então? E tentava entrar numa conversa lógica para tentar fazer com que o cara acredite em Deus. Mas aqui fala que o homem ele não tem desculpa, que ele sabe da existência de um Deus. Certo? Então quando tu sai para evangelizar, ou tu vai evangelizar alguém, você deve saber que Deus já tem trabalhado na vida daquela pessoa. Você está fazendo parte de um trabalho que já começou. Certo? Outro ponto muito importante, vou abrir primeiro de Coríntios. 1 de Coríntios capítulo 1. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Às vezes pode parecer meio técnico, mas cara, para mim me ajudou muito isso. Me fez entender certas verdades que ajudam muito na hora de você evangelizar. A partir do versículo... Cadê, cara? Onde é que está aquele versículo? Onde é que está aquele versículo? Porque a cruz de Cristo... 18? Isso. Olha isso aqui, a partir do versículo 17. Fala assim... Porque Cristo, Paulo falando, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Olha isso aqui. Estamos falando sobre o quê? Evangelizar, né? Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Uma pergunta. Tem algo mais poderoso do que a cruz de Cristo? E aqui está falando, Paulo está falando, quando eu fui evangelizar, eu não fui evangelizar em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, vazia, sem poder. Quer dizer, tem como tu transformar a coisa que é mais poderosa do universo em algo vão. E aqui está falando que é quando você tenta evangelizar em sabedoria de palavras.
Quando você tenta convencer a pessoa, por sabedoria de palavras, a acreditar na cruz de Cristo, tu está tirando o poder da cruz. Não vai manifestar salvação na vida daquele cara. Olha que interessante, não é o que eu estou falando, Paulo está falando. A irmãzinha está me olhando com assim, como assim? É o Paulo está falando aqui, ó. Versículo 18. Qual é a primeira palavra? Por quê? Certo? Fala comigo, por quê? Você está falando por quê? Que ele está explicando, ele está linkando o que ele vai falar agora com o que ele falou antes. Então ele está falando, eu não preguei em sabedoria de palavra para que a cruz de Cristo não se faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz, ela é poder de Deus para os salvos. Para os que perecem é loucura. Sabe o que isso significa? Porque assim, antes de nós sermos salvos, nós estávamos perecendo, certo? E para hoje nós sermos salvos, a gente teve que crer na palavra da cruz, né? Isso significa que a gente creu em algo que a nossa mente dizia, que loucura é essa? Porque se a palavra da cruz é loucura para os que perecem, quando nós estávamos perecendo antes de sermos salvos, quando alguém pregou o evangelho para nós, não foi uma coisa tipo assim, nossa, faz todo sentido, é verdade, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Né? Não foi isso, foi tipo, a tua mente estava, quê? Mas o teu coração, a fé que vem embutida na palavra de Deus estava dizendo, é verdade, é verdade, é verdade, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Daí a pessoa fala, eu quero, eu não estou entendendo, mas eu sinto e eu quero. Pá! A pessoa é salva e de repente ela começa a compreender a palavra da cruz, que é poder para a salvação. Se a palavra da cruz é loucura para os que perecem, não tem como tu torná-la menos louca. Isso significa que você vai pagar papel de louco pregando o evangelho. Tu não tem como não pagar papel de louco pregando o evangelho. Tu não tem como dizer que uma serpente falante enganou Adão e Eva, que comeu um fruto, que morreu, e eles viviam eternamente, eles morreram, e daí Jesus veio, um homem que nasceu de uma mulher virgem, e ele era santo, e curava enfermo, e morreu pelos teus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, subiu em uma nuvem, um oco todo, os olhos dos discípulos. Mano, se tu for pregar o evangelho, você vai passar papel de louco. Quando eu trabalhava na marcenaria, tinha um cara que tocava batuque na macumba lá, mas o cara querido, cara, pô, muito querido eles. Cara, eu não acreditava que o cara era macumbeiro. Eu falei, mano, irmão, você tem que ser de Jesus, mano, você é muito coração bom. Ele E daí eles falavam, não, Natan é legal, pena que é louco, mas ele é legal, porque eu pregava Jesus todo dia, e Jesus está voltando, meu irmão, Jesus está voltando, aos sinais, e o anticristo, os Illuminati, e 11 de setembro, e os satânicos, Jesus está voltando. Se tu quer ser efetivo no reino de Deus, você tem que passar por louco no reino do mundo. Então, se tu tentar transformar a palavra da cruz em algo menos louco, tu vai tirar o poder da palavra da cruz. Então como é que eu prego o evangelho, Natan? Tu anuncia o evangelho. O evangelho não é para ensinar, o evangelho é para ser pregado, quando você estava falando com uma pessoa não salva. O que significa isso? Não quer dizer que você não pode falar que no princípio Adão e Eva, você pode, isso é as boas novas. O que eu estou querendo dizer é, não tenta explicar como uma serpente falou. Não tenta explicar como um homem ressuscitou dos mortos. Não tenta fazer o cara entender logicamente que o sangue de um homem derramado há 2000 anos atrás numa cruz lava o sangue teu agora. E faz com que você não vá para o inferno e vá para o céu. A pessoa não vai entender logicamente. Ela vai ter que crer na loucura da pregação. Certo? Então quando tu vai pregar o evangelho, saiba que Deus já tem falado ao coração deles. Então eles sabem que Deus existe. Então tu anuncia o evangelho da maneira que é. Tu prega a loucura da pregação. Certo? Tá vendo que tem coisas práticas aqui que você começa a entender? Tá. Continuando. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus.
certo? Tarararará, vamos ler. Coríntios ainda? Vamos Coríntios, versículo 23. Versículo 21, fala assim: pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Quer dizer, já que o mundo, pela sabedoria do mundo, não conseguiu conhecer a Deus pela sabedoria de Deus, então Deus falou: aquele que crê vai ser salvo. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Tu vê? Aquele que é salvo por crer na loucura da pregação. 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Putz, quer dizer, não vai agradar ninguém. O que quer dizer? Os judeus estão pedindo um sinal, mas a palavra da cruz é escândalo para eles. Os gregos querem sabedoria, mas a palavra da cruz é loucura. Então, de novo, isso aqui para estabelecer um ponto. Quando você vai pregar o evangelho, você anuncia a verdade de Deus, sabendo que é loucura para aquele que está escutando. Mas você confia na obra do Espírito Santo em confirmar as verdades no coração dele. Porque é algo sobrenatural. É para ser sobrenatural. Se fosse algo que tu conseguisse, de maneira intelectual, fazer a pessoa entender, não precisaria do Espírito Santo. O Espírito Santo vai confirmar o coração da pessoa. Certo? Faz sentido? Top? Tá. Um outro ponto que eu quero mostrar para vocês. De novo, volta, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16 de novo. É sobre o que é pregar o evangelho. Tá? Fala assim: porque não me envergonho, de novo, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele está falando aqui, Paulo ele começa falando: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. De novo, a palavra evangelho simplesmente significa boas notícias. Na verdade, significa uma notícia tão boa, que é difícil de acreditar que é verdade. Então a questão é a seguinte: por que Paulo está falando eu não me envergonho do evangelho de Cristo? Porque o que Paulo pregava era visto como uma afronta aos olhares religiosos da época e de hoje em dia também. Certo? Tem muita gente, quando vai pregar o evangelho na rua, vocês já viram gente lá na rua, geralmente de terninho, falando: seu pecador, te arrepende, Deus está irado com você, te arrepende ou você vai para o inferno, te arrepende, senão a ira do Senhor vai cair sobre a sua cabeça. Uma pergunta: se eles não crerem, eles vão para o inferno? De novo, se eles não crerem, eles vão para o inferno? Poxa, vocês não sabem responder essa pergunta? De novo, se eles não crerem, eles vão para o inferno? Sim, vão para o inferno. Isso é verdade? É verdade, mas não é o evangelho. Isso não é uma boa notícia. Ei, tem uma boa notícia para vocês: se você não se arrepender, você vai queimar no inferno por toda a eternidade, aonde o fogo nunca se apaga e o bicho não morre. Porque ele está pegando errado, né? É por isso que a gente não respondeu de primeira, porque o cara está espantando as pessoas. Não, tudo bem, mas o que eu estou perguntando é uma verdade, não é? Se você não crer em Jesus, você vai para o inferno. Mas a maneira... E outra pergunta: arrependimento é necessário para a salvação? Sim. Arrependimento é necessário para a salvação. Mas o que traz a salvação, o poder de Deus para a salvação, são as boas notícias, quase difícil demais para se acreditar, que Deus nos deu por Jesus Cristo. Qual que é essa boa notícia? Deus te amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que aquele que creia nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe qual que é a boa notícia? Jesus veio ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mas ele crê em Jesus e ele não lê a palavra. Quem? A pessoa. A pessoa que prega assim é a religião, tá? Porque a pessoa pensa o seguinte: eu tenho que mostrar o pecado da pessoa
para que a pessoa perceba que é pecadora, para que então ela possa se arrepender e então ser salva. Uma pergunta, que é uma pegadinha, já vou avisando vocês. Tá certo fazer isso? Em alguns casos sim. Por isso que é uma pegadinha. Em alguns casos sim, eu vou explicar. Isso vai entrar num ponto bem interessante sobre a questão de pregar o evangelho, tá? Em Judas, fala que a gente deve nos apiedarmos de alguns com sabedoria e outros a gente deve livrar eles do fogo por temor. O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa é o seguinte. Quando você prega o evangelho, você prega as boas notícias. Você prega que Deus, Ele te ama, que Deus pagou o preço para que teus pecados fossem perdoados, que Jesus Cristo morreu no lugar dele para que agora ele pudesse se tornar filho de Deus. Tá bom? E obviamente, para o cara aceitar isso, aceitar Jesus, realmente, ele tem que se arrepender da antiga vida. Ele tem que reconhecer, nossa, eu preciso de um Salvador desse. Uau, Jesus é meu Salvador, que bom, Deus enviou Jesus. Eu aceito você como meu Senhor e Salvador. Ele entrega a vida dele a esse Salvador que veio. Certo? Então existe esse momento de se arrepender. Existe esse momento de falar, cara, sabe o que significa a palavra arrepender? No grego simplesmente significa mudar a mente. Quando a gente pensa em arrepender, a gente pensa, ai Senhor. Pode ser assim? Pode. Mas nem todo arrependimento tem que vir acompanhado de lágrimas. Ou de sacos e cinzas. Entendeu? Nem todo arrependimento precisa dizer, ai meu Deus, eu me arrependo. Não precisa. É uma consciência, né? Arrependimento significa mudar a mente. Por exemplo, toda vez que a gente fala a verdade aqui, você entende, nossa, nunca tinha visto dessa maneira. Pô, amém. Você se arrependeu. Você mudou tua mente. Você não ficou, ai meu Deus. Entendeu? Tá. Em Romanos 1, quando a gente leu aqui no versículo 18, fala que Deus ele manifesta a ira dele contra toda impiedade e injustiça dos homens. Então, basicamente, de modo geral, todo mundo sabe que é pecador. Basicamente, de modo geral, todo mundo sabe que é pecador e todo mundo sabe que diante de um Deus justo ele está condenado. Então isso é um trabalho que geralmente, não em todos os casos, você não precisa fazer. Você não precisa chegar e fazer com que a pessoa acredite que ela é pecadora. Isso já é algo intuitivo que Deus colocou no coração das pessoas. Ele manifestou neles que esse Deus que existe, ele se ira contra a impiedade e injustiça. Todo mundo também herda uma coisa quando nasce: o conhecimento do bem e do mal. A gente tem um certo entendimento de certo e errado e todos nós sabemos que já cometemos o errado quando era para fazer o certo, correto? Sim. Então a gente sabe que esse Deus perfeito que se ira contra a impiedade e injustiça, ele é santo e ele se ira contra a impiedade e injustiça. E que eu já cometi injustiça. Certo? Então todo mundo sincero que não cauterizou sua própria consciência, ela sabe que precisa de um Salvador. Pode ver como é que está? Ainda está tranquilo? Só me avisa quando tiver para acabar. Ela sabe que precisa de um Salvador. Ela sabe já que ela é condenável diante de um Deus. Tá? Tá, mas se ela já sabe disso, Natan, o que ela precisa se arrepender? Ela precisa se arrepender de reconhecer não só que é pecadora, isso é um primeiro passo, mas depois reconhecer que ela não consegue se salvar, que ela precisa de um Salvador. E ela precisa confessar que Jesus é o Senhor da vida dela. Muitas pessoas falam, o que precisa fazer para ser salvo? Você tem que confessar os seus pecados. Quem é que crê que você tem que confessar os pecados para ser salvo? Quem é que crê? Certo? Não, você não precisa confessar os seus pecados para ser salvo. Oi? Não, nós já. Mas estou dizendo, uns aos outros, orar uns pelos outros para que sareis. Isso aí está falando de reconciliação entre irmãos. O primeiro versículo, o único versículo que fala sobre se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados, em 1 de João. Tá? Mas isso aí está falando de outro contexto que eu posso explicar. Até porque 1 de João foi escrito para a igreja, não para pessoas não salvas. A gente não precisa confessar os nossos pecados. Fala de pessoas que ao crerem em Jesus confessaram os seus pecados. Sim, você vê em Atos. Em Efésios eles confessavam os seus pecados publicamente e queimavam os livros de feitiçaria e tal. Você não precisa confessar os seus pecados, você precisa confessar o Senhor Jesus. A saber, se com o teu coração crer, Jesus ressuscitou dos mortos, e com a tua boca confessar, certo? Fala, como é? O teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, isso. Não, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, o teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo.
posto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Então você não precisa confessar os seus pecados. Pode, mas não é necessário. Se fosse necessário, se você esquecer de algum pecado. E eu ouvi o pastor falando que tem gente que viveu de tal maneira que não sobraria tempo para confessar todos os pecados até morrer. Cara, você não ia dar chance de conseguir confessar todos os pecados, você nem ia lembrar. Você não precisa confessar os pecados, você precisa reconhecer que é pecador, mas aí tu confessa o Senhor Jesus como suficiente para a tua salvação. E não confessa Ele apenas como Salvador, mas você deve confessar Ele como teu Senhor. Quer dizer, a partir de agora a minha vida não é mais minha, é dele. Tá? Mas entende, o capítulo 2 de Romanos fala que a benignidade de Deus leva o homem ao arrependimento. O que faz com que a pessoa se aproxime de Deus não é o temor do fogo do inferno, apesar que certas pessoas podem ser salvas dessa maneira. Mas o que Deus fez em Isaías eu acho que fala, ou Jeremias fala, com cordas humanas te atraí e com laços de benignidade te aproximei. Falando que Deus ele nos atraiu através da benignidade dele, do amor dele, da misericórdia dele, eu acho que é em Jeremias. Não me lembro o versículo certo. Mas a palavra de Deus fala que é a benignidade de Deus que levou ao meu arrependimento. Então o que acontece? A maior parte das pessoas já sabe que estão condenadas diante de um Deus justo e santo. Então você não precisa condenar ela mais. Você anuncia as boas novas. Você pode falar, irmãos, vocês estão perdidos. Vocês estão no caminho para a destruição. Vocês estão indo para o inferno. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Vocês não precisam ir para o inferno. Deus ama vocês. Ele pagou o preço pelos teus pecados. Teus pecados já foram perdoados. Só que Ele não vai te obrigar a entrar nessa nova vida. Você precisa crer no caminho que te leva a essa nova vida. E esse caminho é Jesus Cristo. Ele te amou e veio para morrer no teu lugar. Tá entendendo? Você pode falar assim, ei meu irmão, você tá fadado à destruição. Não tem problema em você reafirmar isso. Mas o que vai trazer a pessoa ao arrependimento não é você ficar focando no ei, você é pecador, você vai para o inferno. É você focar no ei, você está indo para o inferno, sim, você é pecador, mas Deus te amou de tal maneira que Deus é o Filho unigênito. Certo? Então, é a benignidade de Deus que vai trazer o homem ao arrependimento. Na maior parte dos casos. Mas não em todos os casos. Por causa de ensinamento no mundo, por causa de coisas... doutrinas, religiões que é ensinado no mundo, pessoas cauterizam a sua consciência, e não só isso, pessoas por se compararem a si mesmo, pessoas por causa do nível de iniquidade do mundo que nós vivemos hoje, certo? Onde o normal, o status quo é podre já, tipo assim, o normal é você passar a perna, normal é você aproveitar quando você tem uma chance de passar a perna no outro, tá virando normal você fazer o mal, certo? Então, por causa disso, pessoas que não fazem isso, acham que estão bem na parada. Então, tem certas pessoas que não reconhecem que precisam de um Salvador. Tem pessoas que acham que são autossuficientes. Tem pessoas que pensam, não, pecado, o que é pecado, cara? Não tem pecado. Ou, não, eu sou santo, eu não preciso de Jesus. Como os fariseus. Certo? Aqueles a quem Jesus realmente repreendeu. Pessoas que achavam que não precisavam de um Salvador. Certo? Em vários lugares você vê Jesus repreendendo esses. Quer dizer, ele demonstrou misericórdia para a mulher pega em adultério, que a lei mandava apedrejar, para as prostitutas, para os publicanos, para esses ele demonstrou misericórdia. Mas quando ele encontrava os fariseus que andavam em santidade, ele descia a lenha neles. Por quê? Porque eles andavam em santidade? Não, porque eles achavam que por estarem andando melhor que os outros, não necessitavam de um Salvador, eram sãos. Não eram cegos como os outros, não eram imundos como os outros, não eram malditos como os outros. Já encontrou o caminho. Já podeu, eu não preciso de Jesus. Eu encontrei o caminho, minha justiça me leva até a Deus. Esse tipo de pessoa, não adianta você pregar, Deus te ama, Ele enviou seu filho para morrer no teu lugar. Para esse tipo de pessoa, você prega a lei. Abre em 1 de Timóteo. Mas vocês vão ser julgados, então. Oi? No dia de Jesus voltar, vocês vão ser julgados. Todos vão ser julgados, a não ser aqueles que creem em Jesus. Eu acho que esse é um negócio que eu estava lendo. Oi? Todos vão ser julgados que não creem em Jesus, tá? Agora o que eu estou querendo dizer é, o que pode impedir uma pessoa de ser salva? Tá? É não crer em Jesus. Mas o não crer em Jesus pode ser por alguns motivos. Pode ser pelo motivo de, eu sou pecador, eu amo o pecado, não quero saber de Jesus. Não quero saber, eu quero viver em pecado mesmo.
Certo? O cara sabe que é pecador, mas quer viver assim mesmo. É isso mesmo, quero viver em pecado. E tem o outro lado, do cara que não crê, mas ele não crê em Jesus porque ele quer viver em pecado. Ele não crê em Jesus porque ele acha que não precisa de Jesus. Deus só o suficiente. Certo? Para o cara que está em pecado, e o que obviamente não quer, tipo assim, reconhece que é uma nova vida, não ama as trevas, mas quer a luz, para esse você prega a benignidade. Por exemplo, quando eu estava evangelizando, para todo mundo eu falei da benignidade de Deus, do amor de Deus. Daí teve um cara que chegou, ele estava até bêbado, né? Eu falei, se tu morrer, você vai pro céu ou você vai pro inferno? Ah, eu vou pro céu, o cara bêbado. Eu falei, você não sabe de nada, inocente. Cara, não morre agora, vamos, você vai direto pro inferno. O cara bêbado, dizendo, eu vou pro céu, eu vou pro céu. Falei, você vai pro céu por quê? Ah, não, porque eu tenho um coração bom. Falei, é? Daí eu comecei a falar, se você já mentiu alguma vez? Ele já percebeu, opa, que eu tava encurralando ele. Você já mentiu alguma vez? Ah, todo mundo já mentiu. Você já olhou para uma mulher desejando ela no coração? Você não? Sim. Mas você já fez isso? Sim. Então, eu sei que eu sou pecador. Eu falei, opa, aí dá o ponto. Então, se tu é pecador e tu morreu hoje, você vai para onde? Você vai para o inferno. Você não vai para o céu. Por que eu estou fazendo isso? Para tirar a decepção, o engano do cara achar que vai para o céu. Você não vai para o céu. Você vai direitinho para a perdição. Você já está na perdição. Não tem chance para ti. A não ser que você aceite Jesus como Senhor e Salvador. Hebreus fala que está determinado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Então a questão é, morreu, meu irmão, vai ser julgado depois. Ponto. Acabou. A não ser aqueles que creram em Jesus. Esse a gente não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora olha quem fala, como é que está o tempo aí, irmãozinha? Qual é o versículo? Está ao vivo. Está ao vivo? Tem ainda tempo? Quanto tempo está? Tá, mas você avisa quando acabar. Por favor. A gente está... Qual é o versículo que eu ia falar? 1 Timóteo. Rapidinho, pessoal. Abra aí. Não é interessante? Não dá uma direção legal? Saber como lidar? Certo. Então você está pregando a benignidade de Deus, o amor de Deus. E pessoal, não me entendam mal. A pessoa, tu precisa ver que a pessoa entendeu. Já estou acabando. A questão é, de novo, para quem reconhece que é pecador, deixa eu estabelecer um ponto aqui então. Sempre, em toda teu anunciado do Evangelho, você precisa saber que a pessoa entendeu que ela é pecadora e que ela precisa de um Salvador. E que se ela morrer naquele momento, ela vai para o inferno. A maior parte das pessoas já entendem isso. Porque, de novo, Romanos capítulo 1, tá? As pessoas, elas sabem disso, elas têm entendimento, elas têm conhecimento do bem e do mal, elas sabem disso, que elas são condenadas diante de um Deus vivo. Então, geralmente, o que você fala? Você prega as boas novas. Você vai sempre pregar as boas notícias, só que algumas pessoas você vai ter que quebrar o engano da cabeça delas de que elas não precisam de um Salvador. Porque o que adianta você pregar que existe um Salvador, que existe um caminho que leva para Deus, que Deus amou ela, se ela pensa que não precisa de um Salvador? Por exemplo, tu crê que Jesus amava os fariseus? Sim. Então toda vez que ele repreendia eles, era porque estava saco cheio com eles, ou é porque ele estava tentando acordar eles com uma realidade? E ele era, né? João Batista, raça de víboras. Jesus mesmo, vocês são como sepulcros caiados, por fora vocês são bem bonitinhos, mas por dentro vocês estão cheios de ossos de mortos. Jesus, o amor em pessoa, falou isso. Por quê? Para tentar acordar. Ei, acorda, isso vai levar vocês para a destruição. Jesus falou para o cego depois que ele curou: eu vim ao mundo para juízo, para que aqueles que estão cegos vejam, aqueles que vejam sejam cegos. E os fariseus que escutaram isso falaram: Senhor, somos nós também cegos? Daí Jesus falou: se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado, mas porque vocês dizem vemos, o pecado de vocês permanece. Então quer dizer, ele está falando: irmão, enquanto vocês não estão percebendo, que vocês estão achando que vem, mas na verdade vocês estão cegos, sai dessa decepção, crê em mim, e aí você vai encontrar a salvação. Sabe, Jesus pegar e falar: ei, os publicanos e as prostitutas entram no reino de Deus antes de vocês. É para quê? É para acordar eles. Como assim? É para ele chegar e falar assim: como assim? Então, como é que eu faço então para entrar? Creia em mim. Entende? Então a questão é, tem certas pessoas que elas acham que são autossuficientes. Para essas pessoas, você prega a lei.
1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Fala assim: sabemos, porém, que a lei é boa. Fala comigo, a lei é boa. A lei é boa, gente, tá? Ela não é algo ruim. Quando a gente pega a graça, não estamos dizendo que a lei é ruim. A lei é boa se alguém usa dela legitimamente. De novo, a lei é boa se, fala comigo, se alguém usa dela legitimamente. Quer dizer, existe um uso da lei que é o correto, que faz com que ela continue sendo boa. Quer dizer, se você usar a lei de uma maneira diferente dessa que ele vai falar agora, a lei deixa de produzir uma obra boa, tá? Ela continua sendo boa, mas ela não vai produzir algo bom, porque você está usando ela de maneira não legítima, certo? Tá certo? Fez sentido? Qual que é essa maneira legítima? Versículo 9, qual que é a primeira palavra? Sabendo. Então você precisa saber de algo para poder usar a lei de maneira legítima, é o que ele vai falar. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário a essa doutrina. Então, a lei, ela não é feita para o justo. Quem são os justos? Nós, aqueles que foram justificados em Cristo Jesus. Agora, se o cara se acha justo, mas não foi justificado em Cristo Jesus, é legítimo e bom você usar a lei nele. Tá? Vou usar um exemplo de um pastor que eu gosto muito de escutar, que é o Andrew Womack, que ele falou de uma vez que ele estava pregando, e daí chegou esse cara que estava ou chapado, ou bêbado, ou os dois juntos, e o cara começou a atrapalhar, começou a levantar no meio do culto e falar, começou a fazer umas perguntas para ele, e daí o Andrew Womack tentou responder, mas viu que o cara estava só atrapalhando, não estava falando nada com nada. Ele falou, em nome de Jesus, fica quieto, senta na tua cadeira. Ele na hora fechou a boca e sentou. Quando terminou o culto, ele foi conversar com o cara. E ele começou a demonstrar misericórdia de Deus. Fala, cara, Deus te ama, você não precisa viver essa vida, Deus tem uma nova vida para você. Jesus, você pode confiar em Deus, você pode sentir alegria através de Deus, você não precisa buscar drogas, buscar bebida. Daí o cara falou assim, eu não preciso de Deus, eu sou Deus. O cara começou a falar que era Deus. Daí ele falou que o cara provavelmente criando uma dessas coisas de nova era e tal, e o cara falando que era Deus. Quando ele percebeu que o cara estava numa decepção dessa, ele falou que ele pegou a lei e usou como taco de beisebol contra o cara. Ele falou, você acha que tu é Deus? Você é um fedor nas narinas de Deus. E começou falou, a palavra de Deus fala que todo aquele que mente tem o seu lugar no fogo do inferno. A palavra de Deus fala que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E começou a condenar o cara com a lei. Plá, plá, plá. Se você mentiu, você está condenado. Se você já olhou para uma mulher que cobiçando ela, você está condenado. Quando você estiver diante de Deus, você vai direto para o inferno. Começou a condenar o cara. Isso está certo ou errado? Certo? Por quê? O cara não está pronto para receber a benignidade. Por quê? Porque ele está enganado de que não precisa da misericórdia de Deus. O Enjuma que falou que em questão distante, aquele cara que estava dizendo, eu não preciso de Deus, eu sou Deus, estava chorando, dizendo, ai Deus me perdoa. Então a lei é boa para que você traga para o seu conhecimento de que, meu irmão, calma aí, calma aí. Você está achando que você não precisa de Jesus? Cara, você está condenado, mano. Não tem chance para você, não existe outro meio. Tu tem chance enquanto tu está vivo. Não existe encarnação, não existe outra vida, existe essa vida. E se tu morrer em morte, permanece em morte. Você precisa de Jesus. Você não precisa viver dessa maneira. Ele te ama, entendeu? Mas você precisa mostrar que o cara necessita de um Salvador. Então tem uma boa maneira de fazer isso é tu usar os 10 mandamentos. Então o cara acha, eu vou para o céu. Por que você acha que você vai para o céu? Porque eu sou uma pessoa boa. Você acha que você é uma pessoa boa? Sim. A palavra de Deus fala que não há um bom nenhum sequer. Tá? Mas você não precisa falar isso. Você fala assim, você acha que é uma pessoa boa? Sim. Você já mentiu alguma vez? Já. E o que você chama uma pessoa que mente? Mentirosa. Você já roubou alguma coisa? Já pegou algo que não é teu? Já. O que você fala de uma pessoa que pega algo que não é dela? Ladrão. Você já olhou para uma mulher? Você já olhou para um homem cobiçando? Já. Você adulterou no coração, segundo Jesus.
Então quer dizer, você já usou o nome de Deus em vão, você já adulterou, você já roubou, você já mentiu. Então se Deus te julgar pelos 10 mandamentos, no dia do julgamento do trono branco, que tu vai passar se tu não aceitar Jesus, você vai ser condenado ou você vai ser justificado? Você vai ser condenado. Entendeu? Você utiliza da lei para trazer condenação para uma pessoa que está enganada acerca da necessidade dela de um Salvador. Fez sentido? Eu tenho que acabar agora. De novo, como eu disse antes, a gente não tem como... Tem muita coisa para ser dita. Mas eu vou ter que parar por aqui. Mas a questão é isso. Então, quando você vai pregar o Evangelho, vou repassar os pontos. Quando você vai pregar o Evangelho, você não tenta explicar para a pessoa A por B, para fazer ela tentar entender logicamente o Evangelho. Tu está tirando o poder da cruz. Tu anuncia o Evangelho. Você proclama as boas novas. Tá? Certo? Ficou entendido? Segundo ponto. Quando você vai falar com uma pessoa, entenda que Deus já tem trabalhado na vida dela, mesmo sem ela perceber. A pessoa pode não perceber, pode dizer que ela é ateia, que ela não acredita em Deus. Deus já tem trabalhado. Mais um ponto aqui, só para eu estabelecer. Tu não é chamado a colher todas as vezes. Tu não é chamado a salvar o mundo. O que eu quero dizer com isso é, tu não é chamado a todas as pessoas que tu encontrar fazer com que ela confesse Jesus como Senhor e Salvador. Por que tu não é chamado? Porque tu não tem como fazer isso. Nem Jesus fez. Nem Jesus conseguiu salvar todo mundo que ele encontrou. O que eu quero dizer com isso é, vai ter pessoas que tu vai encontrar que vão estar rejeitando. Tu vai encontrar pessoas que vão estar abertas. Você vai encontrar pessoas que vão estar ansiando por Jesus e vão aceitar Jesus muito rapidamente. Às vezes você vai só, por exemplo, no evangelismo lá, teve quantos que aceitaram? Aquele menino e um outro que você orou com o Rafael também. Teve 2 que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. O restante, a gente pregou o evangelho, orou por cura, mas você via que eles não estavam abertos. Então a gente curou eles, demonstrou o amor de Deus por eles, a benignidade de Deus, pregamos o evangelho e deixamos eles com isso. O que a gente fez? Semeou e regou. E sai fora. Deus vai dar o crescimento. Vai chegar um dia que talvez outro cara vai encontrar com ele e vai colher. Tá? Então nem sempre você vai colher. Às vezes não está pronto de colher. Você vai ter que apenas semear e regar. Certo? Quando daí, estabelecendo os pontos, quando você vai evangelizar, você anuncia as boas novas de Jesus, a benignidade de Deus, o bom favor de Deus para com os homens, a graça de Deus, o amor de Deus, para aqueles que entendem que estão condenados diante de um Deus santo. Certo? Tá entendido isso? Agora, existem aqueles que acham que não precisam do Salvador. Para esses, o que você faz? Hã? Dá-lhe a lei nele. Vocês gostaram disso, né? Dá-lhe a lei, condena. Meu irmão, você tá achando que vai se salvar? Tá ralado, mano. Você fede na narina de Deus. Gente, vocês entenderam, né? A gente está com sabedoria. Você já está até pensando em pessoas no trabalho, né? Tipo, cara, aquele lá, mano, agora sim, vou chegar, vou dar no meio dele com a lei. Eu tinha um brother que morou comigo. Todo santo dia a gente falava de Bíblia. Eu me lembro uma vez, eu chegava, Natan, onde é que ficou Jesus dos 12 anos aos 30? Sabe, tinha aquelas perguntas clássicas. Então a gente falava de Bíblia, cara. Eu falava, não, eu acredito em Deus. Mas, mano, eu não acredito na Bíblia. A Bíblia é um livro. Eu falei, é um livro igual todos os outros livros que você lê. Todos os livros foram escritos por homens. Depende de quem que influenciou a pessoa a escrever. Mas a gente falava, ele falava o seguinte, ele falava isso, eu acredito em Deus, e falava, o que é pecado? O que é pecado? E eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, eu ia usar a lei nele. Ele falava assim, então você nunca mentiu. Ah, não, claro que eu já menti, mas Deus, então o teu Deus é um Deus mentiroso, então que tudo bem, ele pode mentir que não tem problema, né? Se tu acredita que Deus aceita, todo Deus tem que ser um Deus mentiroso. Você lembra que Jesus ele falou, eis que vos foi dito, não matarás, mas eis que eu vos digo, que se tu se encolerizar ou odiar alguém sem causa, você é réu do fogo do inferno. Olha o que ele fala. Então a lei diz, não matará, mas eu estou te dizendo que se tu não matar, mas tu se irá, tu já é digno do inferno. Se tu chamar alguém de raca, tu é digno do fogo do inferno, é o que Jesus falou. Quer dizer, meu irmão, não tem como você conseguir alcançar pelas tuas próprias obras.
Então isso, você vai usar a graça de Deus sempre, mas algumas pessoas vai ter que dar uma quebradinha com a lei primeiro, para depois apresentar a graça. Nossa, muito bom esse negócio da lei. Oi? Gostei desse negócio da lei. Legal, né? Porque dá uma direção. Senão a gente fica só no amor, e o amor de Deus é importante, para aqueles que reconhecem, senão tu joga pérolas aos porcos. Exatamente. Você, Jesus te ama e tal, e caraca, Jesus é... Ou tipo, eu não preciso de Jesus. Isso eu acho que esses são os mais difíceis. Então, você não, qual? Os que rejeitam assim? Não, os que se acham que autossuficientes. Exato. Para esse você usa a lei. Os que não querem, cara, eu não vou impedir ninguém de ir pro inferno se o cara quer ir. Quer ir pro inferno? Olha, pra lá. Ó. O inferno é para aquele lado de lá. Cara, você quer ir pro inferno? Vai. Gente, eu não vou te pedir pro inferno. Eu não vou. Eu tô indo pro céu. Tô te anunciando, te amo, não quero que você vá pro inferno. Mas tu quer ir mesmo? É para aquele caminho lá. Pra lá. Eu não vou pedir ninguém de ir pro inferno. Agora, se o cara tá de qualquer maneira, a gente vai sempre estar pregando o evangelho, as boas novas e tentando trazer a pessoa à salvação até o fim, óbvio. Mas o que eu estou querendo dizer é, aqueles que amam as trevas, irmão, se eles amarem até o fim, o que eu vou fazer? Não tem o que você fazer. Não adianta. Por isso tem pessoas até no evangelismo que você não deve perder muito tempo. Tu vai pregar o evangelho, tu vê que o cara não quer aceitar, ele só quer debater, sai fora, mano. Vai, tá bom, Deus te abençoe, tchau. Senão você perde tempo com uma pessoa que está querendo receber, uma pessoa que está esperando para receber. Amém, irmãos? Tem vários detalhezinhos que a gente pode estar falando, mas já passou o tempo. Fez sentido? Muito. Dá uma instruída legal, né? Muito. Tá, a gente tem mais coisas para falar acerca disso. Não sei se eu vou continuar falando no outro estudo ainda sobre evangelizar ou se a gente já vai entrar no expulsando demônios. Oba! Tá bom? Mas é isso.